Olá a todos, como é que vocês estão? Boa noite. Tudo bem, Fábio? Que prazer você ser presente aqui. Tudo bem, Vanessa, Joyce? Que bom. E aí, Dani, tá feliz hoje? Fala, Cleiton. Fala, meu querido amigo. Como é que todos... Poxa, oi, Ruth, tudo bem? Vivi, bom ver você. Olá, Vanessa. Tudo bem, Fábio? E aí, preparados para mais uma live, para mais um pouquinho de contato comigo aqui nesse ambiente virtual? Oi, Si, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem, dona Ilka? Bom te ver. Vocês estão me ouvindo bem? Obrigado, Andréia. Vi aqui sua resposta. Silvia, como é que está a temperatura aí no sul? Obrigado, Yasmin, pelo comentário. Oi, Lili. Tô te vendo aqui já, hein? Tá bom. Obrigado, Fábio. Doutora Fabiola Rachid está aqui na live com a gente. Doutora Fabiola é uma especialista também em esclerose múltipla aqui do Rio de Janeiro. Uma pessoa fantástica, uma amiga minha pessoal. É um prazer te ver aqui, Fábio. Oi, Ju. Tudo bem, Juliana? Boa noite. Gente, 6 horas em ponto. Obrigado, Marcelo. Também é bom que pessoas como você, que está longe aqui, possa também ter acesso ao pouco de conhecimento que eu possa levar. Fabiola está com um bebê pequeno, então deve estar uma confusão, né, Fábio? Então, meus amigos queridos, pacientes, amigos novos, pessoas que estão acompanhando a gente aí nessas lives para tentar trazer um pouco mais de proximidade aí com os pacientes. A gente, infelizmente, está passando por essa situação que parece que não vai acabar tão cedo, né? Então, nós precisamos estreitar nossa comunicação. E ainda bem que a gente tem aí a internet, né? As mídias sociais. Então, vou começar hoje. Já tem quase 80 pessoas na sala. Eu vou começar hoje falando algumas coisas interessantes que eu pensei essa semana. Na verdade, as lives estão fazendo a gente desenvolver várias ideias, né? Tudo bem, Cida? Tudo bem, Isabelle? Tudo bem, Andréia? Pessoal de Seropédica também, enfim. Vamos pensar junto, né? Aqui a ideia é todo mundo pensar e talvez pensar numa página semelhante para as informações conseguirem ter racional, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que essas lives estão fazendo a gente o quê? A gente conseguir entender que dúvidas realmente vocês têm, né? Porque às vezes o médico acha que está passando as coisas
né, para o paciente, na verdade, muitas vezes o paciente tem outras dúvidas que o médico nem toca, né? Obrigado, Chamusca. Tamo junto, meu amigo. Obrigado ver você aí, cara. Então, assim, a ideia que me veio à cabeça, né, foi, primeiramente, vou fazer essa chamada agora, tá? E depois eu vou fazer de novo no meio da live. O que vocês acham de vocês postarem aqui nos comentários os seus e-mails para mim? Porque eu vendo os seus e-mails, vendo as perguntas que vocês fazem, vendo como que vocês se comportam na live, eu vou começar a moldar melhor os temas que eu posso trazer e até a ideia dos mini cursos que nós estamos planejando para vocês via Facebook ou via Instagram, né? Vamos tomar atitude aí. Já temos 106 pessoas presentes. Vamos colocar os e-mails de vocês. Se vocês quiserem, eu vou fazer um questionário e vou mandar para vocês por e-mail. E aí eu vou identificar quais assuntos a gente possa conduzir aqui nas lives. Vocês gostaram da ideia? Acha interessante essa ideia? Eu pensei nisso porque eu consigo determinar exatamente quem tem assistido a gente e de vocês quais são as dúvidas pertinentes, as dúvidas mais frequentes, os temas mais interessantes. Então eu vou pedir para que cada um de vocês coloque aí o seu e-mail. Tá vendo? Ó, a Leila foi a primeira. Leila. Depois Juliana Dalbello. Poxa, obrigado. Vamos lá, vamos criar mais vínculo, tá? Vamos fazer com que isso seja mais personalizado. Tá? Fala, Erval. Tudo bem, querido? Erval é outro especialista de São Paulo, está aqui presente. Você está vendo? Daqui a pouco a gente vai estar fazendo uma mesa redonda aqui nas lives, né? E aí, a presença de especialistas, a presença de pessoas que possam ser da sua cidade, vocês vão começar a conhecer essas pessoas, né? Então, postem os seus e-mails para a gente poder criar um canal direto com vocês e a gente poder, então, estabelecer melhores rumos para o conteúdo virtual que a gente está elaborando. Por exemplo, hoje é a última live que nós vamos falar de tratamentos preventivos, né? A próxima live foi até uma paciente minha aqui do Rio de Janeiro que me sugeriu de falar de um tema que eu não sei se vocês têm conhecimento, mas assim, normalmente quando o paciente tem um surto de esclerose múltipla, o primeiro tratamento indicado é a pulsoterapia, que é a infusão venosa de corticoides, né? O nome do corticoide, vocês devem saber, é o Solumedrol, conhecido também pelo seu nome farmacológico, que é metilprednisolona. Então, quando o paciente não responde ao corticoide, nós fazemos outros tratamentos, que são a plasmaférese e a imunoglobulina humana. Vocês já ouviram falar disso? Então, isso é um tema que eu gostaria de levantar na próxima live. Se vocês tiverem interesse, eu vou conversar aqui com a minha equipe interna para ver se a gente elabora esse conteúdo para vocês. Ela me perguntou assim, Marcos, o que é plasmaférese? Porque tem uma pessoa, amiga minha de São Paulo, que está fazendo e eu não tenho ideia do que é isso. E aí eu falei para ela, não, eu vou te explicar, enfim, é um procedimento para melhorar também do surto. Então eu acho interessante vocês conhecerem aquele negócio que a gente chama de carta na manga, né? Se o corticoide não der certo, o que a gente vai fazer, né? A Daniela está falando aqui, ótima ideia. Então vamos lá, bota os seus e-mails, vamos criar uma lista e vamos fazer um conteúdo mais apropriado e desenhado para vocês. Tá bom? Mariana do Vale, lá de Juiz de Fora, tá me mandando um beijo aqui. Mari, beijo. Que bom que você tá bem e que você tá aqui, tá?
Então vamos lá, e-mails nos comentários, por favor. Então vamos lá. Nossa live de hoje é para falar sobre 2 medicamentos que eu vou, obviamente, dar informações gerais para vocês, que são remédios que possivelmente têm um maior impacto no sistema imunológico e um impacto que é um pouco mais prolongado. Então a gente precisa criar aqui entre nós conceitos, né? Então os conceitos que eu posso comunicar a vocês, para vocês pensarem em relação a isso, é o seguinte. A gente já falou de vários tratamentos aqui durante essas últimas 4 lives, essa é a 5ª. A gente falou de terapias injetáveis, que são os imunomoduladores injetáveis, interferon beta e acetato de glatiramir. Nós falamos das terapias orais, que é a teriflunomida, o fingolimod e o fumarato de dimetila. E nós falamos também de 2 anticorpos monoclonais, posteriormente chamado natalizumab e ocrelizumab. Por fim, eu comentei sobre 3 tratamentos que poderiam, né? Eu comentei algumas coisas sobre neuromielite óptica, mas comentei de azatioprina, micofenolato e rituximab. Esses tratamentos, basicamente, né, eles têm uma frequência de doses que são relativamente periódicas e necessárias para que o tratamento perdure e a ação dele no seu organismo mantenha você protegido da doença, né, da esclerose múltipla. Então, esses tratamentos, o conceito dessas medicações faz com que a gente tenha que, para manter o efeito deles, nós vamos ter que manter doses frequentes, tá? Relativamente mais frequentes. O que seria menos frequente de todos esses é o ocrelizumab e o rituximab, como eu comentei, que são doses a cada 6 meses. Mas você enfim, deveria tomar essas medicações para que sempre o sistema imune receba um determinado impacto para que o seu organismo fique protegido dele frente à sua doença, esclerose múltipla. Então, esses tratamentos, nós temos, né, cada um deles tem protocolos que a gente chama de doses, que são específicas para cada um, e que faz com que a cada dose que você, né, coloque no paciente, infunda, tome, injete, você faz com que, novamente, o sistema imune fique menos ativo para que ele, então, proteja você contra a sua doença. Tá? Só que, olha que interessante, a partir de um determinado momento, medicações foram vistas com capacidade de, à medida que você introduzi-la, ou seja, à medida que você tomar a primeira dose dela, um efeito prolongado no sistema imune ocorrerá. Prolongado, eu digo, porque as doses de intervalo entre o primeiro chamado ciclo, os primeiros, né, as primeiras tomadas dessa medicação para as seguintes, elas vão ter um intervalo de 1 ano. Vocês sabiam disso? Vocês tinham ideia disso? Então vamos pensar, né? Tem remédios que você tem que tomar todo dia. Tem remédios que você tem que tomar a cada 28 dias, como é o natalizumab. Tem remédios que você vai tomar a cada 6 meses, como o ocrelizumab ou o rituximab, que é um semelhante dele. E tem remédios que você vai tomar com intervalos de 1 ano. E depois que você tomar a segunda dose desse remédio, com 12 meses de intervalo, a duração dos efeitos desse remédio podem chegar, né, num tempo decorrido desde a primeira dose
a segunda e posteriormente, você vai ter uma proteção contra a sua doença em torno de 4 a 5 anos. Isso é novo para vocês? Estou olhando aqui as respostas. Vocês já tinham sido informados sobre esse tipo de perfil de tratamento? Então vocês imaginem que nós vamos hoje falar de 2 tratamentos que são aprovados para tratar esclerose múltipla. Esses tratamentos estão aprovados pela Anvisa, ou seja, são tratamentos que já foram aprovados fora do país e agora estão já aprovados pelos órgãos de saúde aqui do Brasil, ou pelo órgão de saúde, que é a Anvisa. Né? E você, com essas 2 medicações, elas promovem um tipo de efeito, né, de proteção no seu organismo que os benefícios contra a doença podem se estender por até 4 ou 5 anos. Claro que a gente tem que sempre ter uma balança de benefícios e riscos. Né? Então, hoje, essas medicações, por serem, né, tão influenciadoras do sistema imune frente à doença, eles também vão demandar, né, que a gente prescreva isso para o paciente correto. Por quê? Porque existem questões de segurança inerentes a essas 2 medicações. E que essas questões de segurança são muito importantes de serem responsabilidade tanto do médico quanto do paciente, para que a gente consiga estabelecer que o paciente fique em tratamento e fique seguro com esse tratamento. Vocês imaginem que qualquer remédio que é dado para qualquer doença imunológica pode causar, né, uma fragilidade imunológica no paciente. E essa fragilidade imunológica faz com que você tenha protocolos de segmento específicos. Para cada tratamento tem uma regra, para cada tratamento tem um perfil de paciente, para cada tratamento tem um risco. E, claro, cada tratamento tem os seus benefícios. Né? Então, essas 2 medicações que eu vou falar rapidamente, né, informações para vocês entenderem o nível de onde a medicina está. Vocês vão tentar, né, assimilar essas informações, mas sempre há uma crítica a tudo. Todos os tratamentos têm um lado bom e um lado ruim. Todos os tratamentos precisam de atenção, todos os tratamentos precisam de monitorização e todos os tratamentos precisam que vocês se comprometam com os seus médicos a cumprirem os protocolos. Né? Infelizmente, não tem como tomar um tratamento dessa natureza, com esse tipo de impacto, e sumir do consultório do médico, desaparecer, não cumprir os exames de rotina, né? Então isso é o ponto fundamental, tá? Então vamos lá. O que a gente vai falar primeiro, tá bom? Nós vamos falar primeiro da esclerose múltipla, tá? Esclerose múltipla, para quem está baixando nesse campo agora aqui conosco, é uma doença neuroimune que não tem uma causa esclarecida, ou seja, não tem uma causa pontual que já se conheça, que defina certamente por que a doença se manifeste, mas algumas pistas nós temos. E essas pistas não são tema de hoje, mas envolve padrão genético, influência do ambiente, exposição solar, um monte de coisas.
Então, assim, é uma doença que a gente chamaria de multifatorial, tá? E aí todo mundo pergunta, mas por que eu? Né? E aí a gente responde, normalmente, que o problema é que, assim, quem tem doença autoimune é quem pode ter doença autoimune. Porque existe uma possível alteração específica do controle imunológico, que já vem de uma base genética, de uma susceptibilidade genética envolvida, mas que isso sozinho não basta para que a doença apareça. Existem outras influências que é necessário, que são necessárias, né? E essa doença faz exatamente o quê? Ela faz uma desregulação do sistema imune, onde células específicas que habitualmente são conhecidas, né, as mais importantes delas são os linfócitos, tanto o linfócito T quanto o linfócito B. E essas duas células, elas participam, então, de uma série de reações que, ao final, vão destruir a mielina e, consequentemente, agredir o próprio neurônio. Então, a gente tem como base doenças que, se você pudesse, né, regular a atividade dessas células chamadas linfócitos, você supostamente poderia controlar a doença. Né? Curar a doença é uma etapa que ainda não há vislumbre, né? Mas é necessário e é indicado que o paciente que tem a doença tem um controle, né? E aí a gente precisa regular o sistema imune para que a doença não fique mantendo a sua agressão ao sistema nervoso e o paciente desenvolva sequelas, o paciente desenvolva surtos, o paciente desenvolva lesões. A gente precisa realmente estabelecer um tratamento preventivo. Nos tratamentos preventivos, nós temos diversas formas de atuar frente a essa desregulação imunológica. E é disso que a gente vai conversar hoje, falando desses dois. Eu vou pedir novamente que vocês que estejam aqui comigo hoje coloquem os seus e-mails nos comentários, tá? Porque eu quero criar uma lista de contatos no qual eu vou mandar para vocês algumas perguntas sobre os temas, sobre o que a gente vai poder conversar, sobre o que vocês têm mais interesse. Eu estou querendo fazer alguns cursos por aqui, que a gente possa definir temas que vão ser de valia para os pacientes novos ou os pacientes mais antigos, tá? Então eu queria que vocês colocassem os seus e-mails aí nos comentários, tá bom? Vamos lá, todo mundo colocando e-mail para a gente poder personalizar melhor o nosso contato, tá bom? Então, eu já estou me prolongando aqui, já passaram 20 minutos. Vou tentar ser sucinto, mas vou cumprir a missão. A ideia é o seguinte, vamos falar desses dois tratamentos. O primeiro tratamento que eu vou levantar por ordem de aprovação, tá bom? Então, o primeiro deles é o Alemtuzumab, tá? Eu já vi aqui que tem gente no chat, nas mensagens, que falou que toma Alemtuzumab. Então, Alemtuzumab é uma medicação que já está aprovada no Brasil, não está ainda no protocolo do governo, tá? Então, essa medicação, infelizmente, ainda não está dentro do SUS. Está tentando entrar, se Deus quiser, em algum momento vai entrar, para que vocês possam, né, a maior parte dos pacientes tenha acesso. Essa medicação é um anticorpo monoclonal que faz com que você tenha um efeito de... essa palavra eu não gosto de usar, mas eu vou dizer. Ela tem um efeito de destruição de determinadas células. E essas células são exatamente aquelas células que eu comentei que são agressivas na esclerose múltipla.
que é o linfócito, B e T principalmente. Ela tem ação em outras células também, tá? Não é somente o linfócito T e B, mas principalmente neles. Tá? Então, quando você... esse medicamento ele tem um perfil. Tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Para quem é esse medicamento? Esse medicamento são para pacientes que têm doença de caráter agressivo. Principalmente esse grupo é o que demanda esse tipo de medicação. Então, você que é classificado, eu disse para vocês em algumas lives daqui, que a esclerose múltipla tem um espectro de agressividade. Tem pacientes que têm uma doença branda, tem pacientes que têm doenças intermediárias, do ponto de vista de intensidade, e pacientes que têm doenças agressivas. Esses pacientes que têm doenças agressivas podem ser pacientes que, ao diagnóstico, já possuem ou já apresentem doença agressiva. E existem critérios para isso. O médico tem como classificar o paciente, né, e considerar se ele é agressivo ou não, desde o início ou ao longo da sua doença. Né? A Fernanda está perguntando, Lentrada é o alentuzumab? É, Fernanda. Lentrada é um nome comercial, alentuzumab é um nome substância, é um nome farmacológico. Tá? Então, primeira coisa é assim, todo mundo está falando, eu quero tomar remédio assim, que bom, um remédio que eu só tenho que tomar 1 ano, depois outro, e ficar livre de doença por um bom tempo. Então, aí tem o problema em relação a questões de segurança e a questões também de intensidade de doença. Nem todo mundo demanda uma medicação de alta intensidade e com níveis de riscos que vão ter uma maior cautela. Né? Então, assim, o paciente ideal para esse tipo de remédio seria, né, para uma esclerose múltipla mais agressiva. Tá? E normalmente uma esclerose múltipla que tenha muita atividade, ou seja, muitos surtos, muitas lesões na ressonância magnética, né? Enfim. O alentuzumab, ou Lentrada, ele é uma medicação que você faz infusões. Então, quem conhece as infusões venosas como pulsoterapia, é isso. Tá? Oi, Nathalie, que bom que você está aqui comigo. Nathalie é uma oftalmologista fantástica do meu grupo aqui do Rio de Janeiro. Então, essa medicação, Lentrada ou alentuzumab, é uma medicação de infusões. Tá? Então, vocês imaginem que um paciente que vai fazer esse remédio, ele, ao iniciar a medicação, ele precisa fazer uma análise se ele está apto para tomar o remédio. Isso é a primeira coisa. Tá? Então, você precisa ser submetido a exames que vão determinar se você tem condição ou não de tomar o alentuzumab. Isso são protocolos obrigatórios. Tá? Por isso que ninguém sabe se pode tomar. Tem que fazer os exames, analisar, ver se você está imunologicamente competente para isso. Né? E aí sim você vai fazer uso da medicação. Essa medicação ela é dada no primeiro mês de tratamento com 5 infusões. Então, 5 infusões. Dia 1, dia 2, 3, 4, 5. Cada infusão na veia. Você vai ter que tomar medicações para prevenir alergia. Né? Antihistamínicos, remédios para prevenir enjoo, remédios para você tolerar melhor a infusão do remédio. Tá? E aí, durante esses 5 dias, você vai tomar 1 dose cada dia da medicação. Tá? E depois, vocês só vão fazer a segunda dose 1 ano depois, com 3 infusões.
Então, quer dizer, o protocolo desse tratamento é isso. 5 infusões no primeiro mês, dias consecutivos. Pode ser em ambiente hospitalar ou clínicas de infusão. E depois de 12 meses, você vai repetir esse tratamento por 3 dias consecutivos. Tá? Esse tratamento, como eu disse para vocês, ele afeta muito, né? Afeta de uma forma muito importante determinadas células de defesa. E aí você precisa, ao longo desse tempo que estiver em uso do remédio, ter um protocolo de monitorização muito rigoroso. Esse protocolo de monitorização envolve exames de sangue mensais. Então, você vai ter que se comprometer a fazer exames de sangue mensais. E também exames de urina. Por quê? Porque o médico vai estar monitorando as possíveis intercorrências dessa medicação. Eu não vou entrar nesse universo, mas são coisas que, obviamente, têm que ser apresentadas para o paciente, que são repercussões de segurança que são obrigatórias de vigilância, tá? E isso é importante porque nesse tratamento específico foi visto que pacientes que fizeram uso ao longo da pesquisa clínica da medicação desenvolveram, né, riscos de criar outras qualidades de problemas imunológicos. Então vocês imaginem, é uma droga muito potente, é uma droga que protege muito da doença de forma prolongada, com poucas infusões, mas que você precisa estar vigiado quanto a 3 principais efeitos colaterais que vão ser monitorados ao longo dos exames de sangue que você vai fazer mensalmente junto com os exames de urina. Tá? E essas 3 alterações imunes, enfim, são de caráter sanguíneo, renal e tireoidiano. Então, quem toma alemtuzumab está sempre em vigilância para isso. E precisa dessa vigilância. Porque são qualidades de problemas imunológicos que têm, obviamente, tratamento e precisam ser monitorados para que você consiga estabelecer a segurança desse paciente. Tá? Então, Lentrada, alemtuzumab, é uma medicação de alta eficácia que está disponível no Brasil para pacientes com perfil de doença mais agressivo e ativo e que precisa de um protocolo rigoroso de seguimento, porque existem questões de segurança frente a outras doenças autoimunes que podem acontecer ao longo do seu curso. Esse tratamento, para vocês terem uma ideia, demanda que, a partir da primeira dose, vocês fiquem em monitorização ao longo dos primeiros 4 anos, no mínimo. Tá? Então, vocês procurem um médico que vocês consigam lidar com ele por 4 anos, porque é exatamente isso que vai acontecer. Um casamento de 4 anos, onde você vai precisar do seu médico frequentemente para poder estar te olhando. Tá? Não pode ser um tratamento para esquecer. E aparecer 1 ano depois querendo ver como é que tá. Tá bom? Sobre o Lentrada, é interessante que também nós saibamos que é um remédio que você, obviamente, tem que estar em dia com as suas vacinas, tá? E aí o médico, antes de dar o remédio, analisa o seu perfil imunológico para poder, então, né, considerar a sua utilização baseado na qualidade das suas defesas, dos seus anticorpos frente a várias doenças. Isso é comum a vários tratamentos de doenças autoimunes, e você está preparado imunologicamente para receber esse tratamento. Né? E um ponto, né, de detalhe, obviamente, se chama, enfim, um micro-organismo, um vírus chamado herpes
a gente precisa estar garantido que vocês tenham defesa contra eles, normalmente se tem, né? Herpes zoster, você tem que fazer um screening para ele. Se fala também fazer screening para tuberculose, mas isso tudo faz parte do contexto, né? Você está tratando uma doença autoimune com um remédio de grande potência, então você tem que estar com o paciente bem afinado no ponto de vista imunológico para você propor esse tipo de tratamento.